isso. Pronto. Pronto. Boa tarde, então. Sejam todos bem-vindos, né? Então, vamos começar nosso bate-papo. Hoje, complementando, né, os estudos que a gente vem fazendo, a Rosemary e a Raquel, né, estão vindo pela primeira vez. Nós temos um canal no YouTube, tá? Que chama Projeto Essência Consciência de Si, e lá tem vários vídeos já, desde que nós iniciamos ano passado o projeto, tá? Nós falamos de medicina chinesa e de alguns recursos que nós podemos usar aliados, né, à medicina chinesa para promover nosso bem-estar e uma forma de viver um pouco mais, vamos dizer assim, suave e tranquila, tá bem? Então, hoje nós vamos falar da alimentação para o equilíbrio dos elementos. Eu tinha pensado em falar individual por elemento, né? Mas aí o estudo me levou para falar do geral, não trazer especificamente. Primeiro que eu não tenho, vamos dizer assim, dentro da medicina chinesa, um conhecimento específico, que seria uma especialização para nós aqui em academia ocidental, né? Em dietoterapia. Então, eu trouxe um pouco do conhecimento que eu tenho e trouxe um material da Sônia Rich, que eu gosto muito. Vou pegar o livro aqui, que eu vou apresentar para vocês, e que traz para a gente uma linguagem simples e fácil para que nós possamos fazer uso dos alimentos no dia a dia para equilibrar os 5 elementos do nosso organismo. Tá bem? Pode passar, Márcia. Eu estou conseguindo passar aqui. Acho que não, travou. Acontece. Pronto. Bom, o livro do Imperador Amarelo, né, que é chamado de O Tratado da Medicina do Imperador Amarelo, ele nos convida para uma reflexão e fala que a erva e a vegetação dão origem a 5 cores, tá? Que nada do que é visível pode exceder, né, a variante dessas 5 cores. Se nós observarmos na alimentação, nós temos nuances diferentes, mas só temos 5 cores, tá? É o vermelho, o verde, o amarelo, né, que varia aí para o laranja, tá? Esse tom mais arroxeado, né? E o branco, tá? Então, é vermelho, verde, o tom que é o amarelo, que aí entra as nuances de laranja também, e o roxo, né? Que é um puxado para um tom preto, tá bem? E o roxo e o preto, né? Eles colocam no mesmo nível. E o branco, tá? Então, ele convida a gente, né, para refletir que a erva e a vegetação também dão origem aos 5 sabores que acompanham, né, os 5 elementos, e que os desejos humanos não são iguais, né? E que nada pode exceder a delícia desses sabores, tá? Porque os desejos humanos não são iguais. Por isso, toda a gente tem ao seu dispor o tempo todo as 5 cores e os 5 sabores para satisfazer a todos os desejos, tá? Independente, né, de cada ser humano e da sua constituição. Bem? Jean-Marc Sallet,
ele nos convida, também nos estudos da dietoterapia, para conhecer, né, na intimidade da boca, que nós vamos escolher as formas que se tornarão a nossa forma. Então, é o nosso paladar, o nosso gosto, é que vai definir qual é a estrutura que nós vamos estar vivenciando num determinado momento, vamos dizer assim. Já que dentro da medicina chinesa nós trabalhamos com os fatores constitucionais dos 5 elementos, né? Todos os cada meridiano está ligado a um determinado elemento. Esse elemento nutre a energia do meridiano. Então, normalmente, nós seres humanos, nós temos uma constituição que, dentro da medicina chinesa, ela chama de fator constitucional, que determina, vamos dizer, determina não, mostra, né? Na realidade não determina. Eu posso mudar o meu fator constitucional pelos alimentos, eu posso mudar por hábitos, tá? Ao longo da minha caminhada na experiência terrena, eu posso mudar o meu fator constitucional, mas eu mantenho características do fator constitucional no qual eu nasci, tá bem? Por exemplo, hoje, eu tenho um fator constitucional, mais, fala assim, meu corpo, né, a minha personalidade, mais terra, tá? Estou um pouco mais pesada, tenho um pouco de dificuldade com os mucos, uma tendência à formação de muco, né? Mas a minha natureza primária é dentro do fator constitucional madeira. Sempre fui uma pessoa muito agitada não, muito ativa, né? De muitas atividades, sempre em movimento, então sempre acalorada devido ao excesso de movimentos. Sempre gostei de alimentos que também são mais pertinentes ao fator fogo, ao fator madeira, desculpa, né? Então, isso pode ir mudando a minha constituição, tá? Por isso que hoje, né, o nosso tema é alimentação para o equilíbrio dos elementos. Como nós já estudamos lá atrás, na aula dos 5 elementos, um elemento vai equilibrar o outro, tá bem? Pode passar, Márcia. Bom, então, na medicina chinesa, né, desde tempos remotos, um enorme poder terapêutico é conferido aos alimentos. Isso vem da observação da natureza, né? O Tratado da Medicina Chinesa, ele nasceu pela observância dos movimentos da natureza, tá? Então, a terminologia adotada para essa área da medicina chinesa é terapia alimentar ou dietoterapia, para designar o direcionamento nutricional para prevenção, controle e cura de doenças. Dentro da medicina chinesa, quando você, na China, né, num hospital, quando você vai buscar por um tratamento, você passa por uma triagem, e dentro dessa triagem, em conversa com a profissional que te acolhe, né, que te recebe, é como a recepção dos hospitais aqui. Eles vão perguntar qual tipo de tratamento você quer para tratar um processo de adoecimento, que pode incluir massagem, acupuntura, ventosa terapia, dietoterapia, auriculoterapia. Então, os tratamentos, eles são todos individualizados. Eles não vêm, vamos dizer assim, num pacote. Você entrou para um tratamento, vai receber acupuntura e dietoterapia. Não. Você tem que fazer a sua escolha ao entrar para o atendimento, tá? Só porque, muitas vezes, aqui para nós, né? No Brasil, no Ocidente, de um modo geral, quando se fala em medicina chinesa, normalmente as pessoas assim, já ligam diretamente à acupuntura, mas a acupuntura é só uma parte do sistema médico chinês, ok?
E a dietoterapia, ela difere muito em seus fundamentos técnicos daquela que é preconizada por nutrólogos ou nutricionistas com formação ocidental, tá? Vai trabalhar mais dentro dos conceitos do que, né? De subir, descer, para fora, para dentro, tá? Então, de acordo com a dietoterapia chinesa, entre as características mais importantes daquilo que comemos estão o sabor e a energia, que manterão o equilíbrio do ser humano. O sabor diz respeito à propriocepção gustativa, que está presente em cada alimento e é dividido em 5 categorias: amargo, azedo, picante, doce e salgado. Então, o sabor ele vai dizer respeito vai estar muito ligado ao meu paladar. Quando esse alimento entra na minha boca e eu degusto o alimento, se eu gosto ou se eu não gosto, este alimento, esse sabor, ele já vai dizer, me trazer uma característica dentro do processo do adoecimento. Tá? Bom, diferença entre sabor, gosto e paladar. Paladar é um sentido que está ligado à boca, né? Certas regiões da língua e do palato que distinguem grosseiramente o sabor. E o olfato contribui com os detalhes para o paladar, tá? Por isso, não sentimos direito o sabor das coisas quando nós estamos resfriados. Então, o paladar ele está bem ligado ao olfato. O gosto é mais abrangente, subjetivo, condicionado por moda, cultura ou propaganda. Pode até então depender do paladar, tá? Por exemplo, a cerveja que para nós deve ser gelada, né? Para o costume brasileiro, para a nossa cultura, na Inglaterra a cerveja para eles é boa quente, tá? Para nós aqui que temos hábito de chá gelado, né? Ou de suco gelado durante as refeições, para os chineses não. O que você deve ingerir junto com a refeição é sempre quente, tá? Ou morno para quente. Então, é tanto que eles têm o hábito de servir água morna nos restaurantes. Você tem à disposição água morna com limão nos restaurantes chineses, à disposição para todo mundo, e chá verde. Eles sempre servem o chá verde, e o chá verde é abundante para você tomar após a refeição. Tá bem? Então, trouxe para essa frasezinha aí que gosto não se discute. Cada um tem o seu, né? Mas ele vai trazer para a gente, esse gosto, ele pode trazer para a gente uma informação de qual elemento está predominante na pessoa naquele momento, tá? O sabor é uma espécie de código do alimento, tá? Algo que marca aquela forma para sempre e tem poder de atrair ou repugnar. A textura, a consistência e a aparência geralmente ficam em segundo plano. Sentindo o sabor, já sabemos do que se trata. E esse sentir o sabor, ele pode me atrair ou pode trazer uma repugnância. Vai depender assim, muito do momento, né? Como que funciona? Eu, certa vez, viajando pelo interior, parei num lugar assim, tinha um rapazinho com uma banca vendendo frutas, banana e tal, do local, né, onde eu estava, e aí eu vi um fruto amarelo, que parecia um melão, mas que não era um melão muito comum para nós aqui, pelo menos aqui em Minas, né? E eu senti o aroma daquela fruta, mas assim, senti um aroma que eu falei, bom, se é bom ou não, eu vou levar só pelo cheiro. Quando chegou em casa, que eu parti e comi, maravilhoso. Então, para mim, assim, este melão,
Ele ficou sempre que eu o encontrava, em qualquer outro lugar, né? É um melão dessa espécie que eles chamam pele de sapo, só que o pele de sapo ele tem uma tonalidade branca. Esse não, ele tem uma tonalidade mais laranja, tipo um melão orange. Mas o formato dele é do pele de sapo, tá? E é, assim, doce, maravilhoso, muito bom o melão. Então, só para poder ilustrar, né, essa questão do sabor, mas pode ser que algumas pessoas não gostem dele, tá bem? Assim como já tive um contato com o saputi que repugnou assim, totalmente. Uma pessoa virou para mim, experimenta que é uma fruta maravilhosa. Eu estava grávida, era muito cedo, eu devia estar no 6º mês de gravidez, e nós íamos para o Ceasa, eu morava em São Luís, no Maranhão, nós íamos para o Ceasa 5h30, 6 horas da manhã, para poder comprar as frutas frescas, porque lá é muito quente. E aí a pessoa insistiu comigo para que provasse esse saputi. Eu nunca mais consegui comer o saputi por causa dessa experiência. Não, só de olhar para a fruta já arrepia, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para a gente essas diferenciações, tá bem? Pode passar, Márcia. Agora, quando nós chegamos aqui, ó, nesse contexto, né, eu trouxe aqui uma frasezinha até da Sônia Rich, que a Sônia, ela diz que sabor e saber, né, são duas palavras que têm a mesma origem latina. Então, ela nos convida a saborear, para explorar, conhecer e saber o sabor. Tomar ciência do que é o sabor, porque só explorando, né, experimentando é que nós vamos saber se é bom, vamos dizer assim, para o meu paladar ou não, tá bem? E ela convida a se entregar e completamente essa fruição do paladar, tá? E experimentar os efeitos mais comuns dos sabores. Porque às vezes a gente repugna sem nunca ter experimentado. Eu certa vez experimentei jaca. Uma pessoa virou para mim: você gosta de jaca? Eu falei: nunca provei. Aí provei. Eu falei: para o meu paladar não é muito saborosa, não. A jaca, fruta fresca. Aí uma outra pessoa me ofereceu uma compota de jaca. Aí ela perguntou: você gosta de jaca? Eu falei: da fruta não gostei muito, não. Mas não vou dizer que é assim. Ela falou: e a compota? Eu falei: nunca provei. Quando provei, foi outra coisa. Adorei a compota de jaca. Tá? Então, experimentar é sempre bom, porque às vezes a gente traz, nessa nossa experiência, a gente consegue colocar um alimento, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, na nossa vida, que vai trazer uma nutrição que a gente não tem nem noção do que esse alimento pode fazer por nós, né? E depois a gente busca conhecer o alimento e vamos ver que tem muita informação nutricional desse alimento e que pode ser altamente benéfico, tá? Agora que os sabores dentro da medicina chinesa já vão dizer para a gente se eu estou, né, em equilíbrio com um determinado elemento, se eu tenho um fator constitucional prevalecendo naquele momento, tá bom? E também ele vai me ajudar a dizer se existe desequilíbrio num outro determinado alimento. Quando eu gosto muito de um sabor, ele apresenta um fator constitucional. Quando eu busco muito por um outro, por um sabor que não seja esse que eu gosto muito, né? Ele já mostra que eu estou, né, num fator constitucional diferente do meu nascimento. Agora, quando eu rejeito totalmente um sabor, é porque eu estou precisando da energia dele. Então, ele já está mostrando para mim que existe aí uma deficiência desse sabor. Tá? Bom, sabores picantes ativam a circulação de energia e fazem suar, transpirar. Tá?
muitas vezes pôr para fora, né? Aquilo que está incomodando lá dentro. Bem? Sabores doces acalmam a sensação aguda de desconforto e neutralizam os efeitos tóxicos de carne e peixes. Sabores ácidos podem obstruir os movimentos e assim conter diarreias e suores excessivos. Às vezes, obstruir o movimento é obstruir o excesso de movimento. Tá? No caso de uma diarreia, de um suor excessivo, eu estou aí com um excesso de movimento para fora. Então, eu preciso de um alimento que faça reduzir esse movimento para fora, tá? Que traga o movimento para dentro, para poder cessar esse jogar para fora que está excessivo, além do necessário, né? Aqui se inclui o sabor adstringente. Por exemplo, a goiaba tem um sabor adstringente. Né? O sabor salgado amaciam a rigidez de músculos e glândulas. Sabores amargos reduzem o calor do corpo e drenam os fluidos corporais e provocam eliminações intestinais. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, tá? Bom, um outro fator importante na escolha dos alimentos é a natureza dos alimentos, tá bem? E o que é a natureza dos alimentos? É a capacidade que os alimentos têm de esquentar ou esfriar o corpo. Isso não quer dizer que eles sejam quentes ou frios em si, tá? Os alimentos de natureza morna têm energia da primavera. Os de natureza quente têm energia do verão. Os de natureza fresca têm energia do outono. E os de natureza fria têm energia do inverno. Os de natureza neutra são neutros. Então, eu posso usar, vamos dizer assim, qualquer estação que eles vão ser bem-vindos, né? Daqui a pouquinho eu vou falar dos alimentos, tá? Vou citar alguns aqui. Então, a boa política do comer, aqui, né, nessa concepção de equilíbrio dos 5 elementos, em qualquer estação, é dar preferência para alimentos frescos, mornos e neutros, com um pouquinho só de quente e frio, tá bem? Então, dentro da medicina chinesa, esse não se aconselha a confrontar extremos, quer dizer o seguinte: não se toma chocolate quente no inverno e nem sorvete no verão. É o inverso. Tá? Na visão deles, é exatamente o inverso. Você vai tomar sorvete no inverno, porque você vai pôr frio para dentro, você vai pôr para dentro o que está aqui fora. Aqui fora está frio. Então, você coloca para dentro do corpo o frio também. E isso equilibra. E no verão, a mesma coisa. Tá? Você vai colocar o quente para dentro e não o frio. Porque, segundo a Sônia Rich, é muito legal que ela explana bem. O sorvete é feito de gordura hidrogenada, quente, leite, que é quente, chocolate, que é quente. Portanto, estes alimentos não esfriam. O que tem de frio nele foi só o processo do resfriamento. Mas os alimentos em si, eles são quentes. Tá? Pode A gente passar. faz tudo ao contrário, né? E é tão interessante que, à medida que você faz uma mudança, eu como entrei nessa mudança biológica, né, de yang à noite e yin de dia, eu sempre gostei de cru e muita fruta, né, como muita fruta, muito legume, verdura. E conversando com uma amiga outro dia, ela falou: você já parou para pensar que você vai ter que cortar o cru da sua comida? Eu falei: nossa, não tinha parado para pensar, exatamente revendo, né,
essa estruturação, eu falei, não tinha parado para pensar. E para mim é uma grande dificuldade, mas já consegui reduzir muito. E o meu corpo passou a ficar mais aquecido sem o cru na alimentação. Porém, a gente tem algumas verduras que elas são quentes. Então, elas podem ser usadas, o que fazem subir a energia. Tá? É muito legal. Eu realmente gostaria de aprofundar na dietoterapia, mas a gente não, pelo menos em Belo Horizonte, eu acho que não tem ninguém que dá aula da dietoterapia. Eu vi uma pessoa em Campinas há muito tempo, mas não sei se ela deu sequência no curso. Pode falar, Maria Ângela. Você vai fazer uma lista desses alimentos para a gente? Aqui, eu fiz uma pequena listinha. Eu acho que Uhum. a melhor coisa que eu posso indicar para vocês é isso aqui, ó. Manual do Herói. Eu O tenho Manual do ele. Herói, de Sônia Rich. Porque o Manual do Herói, Sônia tem aqui não vai dar para ver, não, porque é impresso em cinza. Mas ela tem aqui várias listinhas. A primeira, ela chama de Ordenalfabetrix. Ela pega todos os alimentos em ordem alfabética, então ela coloca, por exemplo, aqui, ó, alimento, abacaxi, elemento, terra. Então, ele nutre o elemento terra. Movimento que o abacaxi faz, ele tem um movimento neutro. Tá? Neutro, ele vai para cima e para baixo. Né? Os sabores, ele é doce e ácido. E a natureza dele é fresca. Tá? Aí depois ela separa aqui por classificatrix, que ela chama, que são cereais, leguminosas, tubérculos, bulbos. Aí ela vai separando os grãos. Tá? Eu vou ser sincera, não é caro, né? Porque ela mesma vende os livros dela. Só entrar na página dela no Facebook ou no Instagram e perguntar. Esses livros não são caros. E o que tem de informação aqui, porque além disso, depois ela vem aqui e fala: olha aqui, moela de galinha, nutre o estômago e o baço pâncreas, indicada contra indigestão, vômitos, diarreia, desnutrição, diabetes, dor de garganta, enurese e poliúria, que é aquela soltar muitas. Como é que fala? Proteínas pela urina, né? Tá? Então, ela dá essa explicação. Eu acho que vale muito mais a pena ter o manual. Eu tinha até pensado, como é que eu vou colocar tudo isso aqui? É muita coisa. Vale muito mais a pena ter o manual do herói. Eu tenho. Porque Eu tenho há muitos anos, está esquecida, que eu vou resgatar ele. Resgate, porque vale a pena. Eu tenho feito muito, eu estou usando ele muito esses dias, já que eu descobri essa disfunção, né, de estar internamente muito e trocando o dia pela noite, exatamente por isso. Então, eu comecei a usar e estou achando muito interessante. Inclusive, eu tive que tirar por uns dias o arroz integral. Porque o arroz integral, olha que interessante. Vê? O arroz branco e o integral, eles não têm vamos dizer, a mesma ação. Ó, o branco, ele é terra, faz a energia subir, de características doce, de sabor doce e natureza neutra. O arroz integral, ele é terra metal. Ele faz a energia subir, porém ele é um doce picante, de natureza neutra. E aí, o integral, para mim, ele estava fazendo um movimento energético de retirar um pouco da energia que eu colocava. Aí, trocando o arroz, já melhorou a estabilidade energética. Tá? Então, essa leitura é muito boa. Agora, uma outra ferramenta, mas se quiser passar, pode passar. Para quem tem conhecimento, é pêndulo, né? Como que eu posso fazer? Posso chegar no supermercado e aí eu posso buscar pelo alimento.
Você pode simplesmente carrega no seu pêndulo numa bolsinha, né? De forma que ele esteja limpinho, e você chega no supermercado e pergunta. Agora, a gente pode fazer isso só com o corpo também. Que alimento que eu estou precisando hoje? Por exemplo, se eu perguntar aqui, eu preciso de queijo? Olha aqui, rapidinho, ele falou, não. Ele está quicando aqui para mim para a esquerda. Queijo é o que eu menos preciso, porque eu estou numa fase de muco no organismo. E quando a gente está formando muco no organismo, queijo, leite, iogurte não são bem-vindos, porque eles aumentam o muco. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de salsinha? Sim, eu preciso de salsinha. Deixa eu ver aqui a natureza da salsa. Eu sei que ela limpa o rim, né? Para mim, ela é muito boa. Só para explicar aqui a salsa, o que ela vai fazer pelo meu organismo. A salsa, ela vai nutrir o elemento madeira. Olha que da madeira já caiu. Ela tem um sabor doce, de natureza morna. Então, ela vai, desta forma, ela vai nutrir bem o elemento madeira no meu corpo, que é o meu fator constitucional de nascimento. Então, ela é bem-vinda, tá? Além da função que ela tem de limpeza renal. Ok? Caiu aí, Maria Ângela? Caiu, o telefone caiu, me derrubou aqui, saí da reunião, Ai, estava uma confusão aqui. eu estava falando aqui, a salsa, ela para mim é muito boa. Aqui, a Sônia fala que ela consolida os rins. Oi, pode falar, Raquel. Rosana, como eu Ah, faço para saber qual é o seu alimento é metal, como que é? Madeira de nascimento, é isso? o meu fator O constitucional fator, é madeira. isso. Isso. Como eu faço para saber? Qual é o seu fator constitucional? Existem Isso. várias características, né, que a gente pode observar. Você é uma pessoa mais agitada, mais tranquila, mais quieta? Como que Eu sou agitada. você é mais agitada? E você é muito ativa? Você tende a ter calor no rosto? Sentir calor Não, no rosto? Ficar de bochecha rosada? Não? não. Aí já mostra um pouco de madeira. Qual é o seu sabor predileto? Doce, Tudo que você for escolher, o doce é o predileto? tudo. Tudo sem pensar. Sem pensar, entre picante, amargo, salgado, você vai no doce. No Sempre doce. foi assim? Sempre foi assim, desde criança. Ah, o doce já é terra, mas Obrigada. terra não é agitado. Terra é muito quieto, é mais Nossa, não. quieto, Eu não sou passivo. quieta. Sabe? Então, assim, aí pode ter, olhando assim com mais profundidade, aí a gente vai vendo qual é o elemento que, pelas feições do rosto, qual é o elemento constitucional. Essa preferência pelo doce difere da atividade, porque você tem um pouco de madeira terra, Que entendeu? legal. Tá? Obrigada, viu? Por nada. Deixa eu só responder uma pessoa que me mandou mensagem, ainda bem que eu abri, só um minutinho. É que ela está mandando fazer uma receita lá e estão pedindo uma informação. Pronto. Ok. Bom, então vamos passar aqui. A natureza. Pode passar, Márcia. Eu falei a Já. respeito do corpo. Como que eu. Pode passar, próximo slide. Ah, Como eu posso escolher, além do pêndulo, né? Quais os alimentos que eu estou precisando nesse momento, que vão ser bons para mim nesse momento? Gente, a gente pode ter um resfriado, acumular muco, secreção, catarro, não conseguir expelir o suficiente
E isso pode gerar uma deficiência de movimento da energia, movimento do Qi no organismo, tá? Então, eu posso também com o corpo. Se você parar e prestar atenção, você pode parar em frente a uma banca, ou no supermercado, na prateleira do supermercado, e perguntar para o seu corpo: o que eu estou precisando hoje? Presta atenção que vai ter um alimento que vai te chamar mais atenção. E você vai tender a olhar para aquele alimento. Eu já fiz isso várias vezes, e teve uma vez, tinha muito tempo que eu não comia lentilha. Falei, nossa, por que eu estou precisando de lentilha? Aí, quando fui ver, ferro. Eu como pouco feijão. Então, eu precisava do ferro da lentilha. E aí, consumi por um período. Ah, eu vou ter que estar comendo sempre a lentilha? Não. Porque existem outros alimentos que também contêm ferro. Mas, naquele momento, eu estava precisando de um pouco mais de ferro. Tá? O movimento dos alimentos vão mostrar para a gente exatamente essa ação que eles têm, tá? A capacidade que cada alimento tem de mover a energia em determinadas direções dentro do corpo. Considere que o corpo tem 4 partes nessa visão: a parte de cima, a de baixo, a de dentro e a de fora, que inclui pele. Então, são esses os movimentos. Por exemplo, eu, neste momento, eu preciso de um movimento de calor para baixo, eu preciso de alimentos que façam descer o calor e que façam subir o frio. Meu corpo, neste momento, precisa disso. Eu engordei muito por excesso de frio. Muito. Não foi pouco, não engordei 13 quilos por excesso de frio. Então, por isso que eu estou buscando só de começar a mudar a minha alimentação, a forma do meu abdômen já mudou com esse aquecimento. Por quê? A água, ela é descendente, ela tem um movimento descendente. O fogo tem um movimento ascendente. Se eu estava com excesso de frio interno, faltava fogo. Então, eu preciso fazer um aquecimento interno, promover um aquecimento. Então, eu preciso de alimentos que movam para dentro e para cima o calor. Tá? Né? Preciso esquentar internamente e preciso fazer com que o calor... desculpa, o calor descendo. É que o calor desça um pouco para poder aquecer esse frio e tirar esse frio, esse excesso de frio do corpo. Tá? Então, vamos lá. Pode falar, Raquel. Você levantou a mão? Ou sua mão estava levantando? Não? Ah, Fui eu. Pode falar. Não, assim, na prática, como que a gente sabe que está com excesso, com falta? Por exemplo, os pés frios, né? Então, está faltando calor. Isto. Aqui, ó, nos alimentos que agem para cima e para fora, ele já vai te dar uma dica. Fazem transpirar. Tem pouca transpiração, tá frio, concorda? O que faz transpirar é calor, né? Eliminar catarro. O que faz eliminar o catarro é calor. Quando você dá um xarope, vamos colocar que você vai buscar por um xarope fitoterápico, natural, para dar para uma pessoa. Você busca por alimentos quentes, que estão nesse xarope, uma composição quente. Você vai usar uma canela, você vai usar um guaco, que é quente, você vai usar um gengibre, que tem um movimento rápido e quente, certo? Para poder ajudar a eliminar esses catarros internamente. O tomilho seria quente? Tomilho, sabe porque eu não sei se tomilho é quente? O tomilho, ele promove uma tonificação do baço, sim. Ele faz o movimento do baço. Vai gerar um calor, né? Vai gerar, ele pode até ser que ele não gere tanto calor, mas ele vai fazer subir a energia do baço. Entendeu? Quer ver? Ó, ele está aqui. Tomilho.
Não, não está aqui não. Ele não está aqui não. Mas o tomilho, ele normalmente ele tonifica o Qi do baço e ele faz movimentar o Qi do baço. Então, ele aumenta a energia do baço e ele, consequentemente, vai diminuindo a fleuma. Então, ele tende a ser mais quente, mais aquecedor, tá? E por ele fazer esse movimento de subida, porque ele faz subir, eu experimentei a semana passada, eu fiz um curativozinho no ponto terra do baço, né? Já que o baço está ligado ao elemento terra, então eu peguei o ponto terra do baço para poder ver o que o tomilho poderia fazer. Melhorou muito a minha circulação, muito. E ajudou a reduzir bem mais essa questão da formação de muco. Aí eu mantive esse curativo, peguei uma bolinha de algodão, coloquei uma gota do tomilho, coloquei no micropó e preguei em cima do ponto. Tá? E ele fez. Aí eu usei o óleo essencial, tá, gente? De tomilho. Ah, mas eu não tenho óleo essencial, ele é caro. Você pode pegar o tomilho fresco, né? Ou mesmo ele seco, coloca no óleo vegetal, deixa ele umas 24 horas, pelo menos, em inserção, põe no sol, umas 2 horas, coa, guarda, e você pode usar esse óleo vegetal com tomilho, tá? Que ele vai guardar a energia do tomilho. Né? Você acha que o chá pode ser eficiente? Não, né? Muito, precisava de muito tomilho, né? Para fazer Não, um efeito. não, eu acho que você pode usar o chá do tomilho, sim. Uhum. Né? Sem açúcar. Que aí você fica Sem só com a açúcar. energia dele. E aí É. você observa, tá? Tá. Né? Olha aí para você ver, ó, os alimentos que vão agir para cima, né, e para fora, vão dispersar o frio e o vento. De um modo geral, mas nem sempre, são picantes e doces, de natureza morna ou quente. Não significa que são todos dessa natureza, tá bom? Eles podem, né, ter sabor e uma natureza diferente. Aqui eu coloquei alguns exemplos da Sônia, aqui do livro da Sônia. Abobrinha, açafroa, que é chamado de açafroa, né? Que é o pó do Cártamos tinctorius, que é uma planta que não tem muito a ver com o açafrão em si, tá? Mas uma planta que promove esse movimento. E eu tive um período de muito frio, quando eu morava em São Paulo, eu morava num lugar bem úmido, frio também, e era um prédio que não tinha muito sol, não batia muito sol. Teve um período que eu engordei muito também, e eu usei essa planta para auxiliar no emagrecimento. Fazia atividade física, e antes da atividade física, eu tomava 2 cápsulas da açafroa, do Cártamos tinctorius. Aí ia para a academia, então ele aumentava esse potencial. Ele aumentava esse potencial e eu perdi peso com mais rapidez, por causa do aquecimento que promoveu, tá? E jogando para fora também a gordura, né? Então, outros alimentos que fazem esse movimento, de para cima e para fora. O açúcar mascavo. Aí, o açúcar mascavo já cabe bem com o tomilho, concorda, Maria Ângela? Para essa questão de jogar para fora, né? O alecrim, tá? Alho, o arroz mochi, tá vendo as diferenças de arroz? A batata doce, a batata inglesa já faz um movimento diferente. A canela, tá? O coco, o leite de coco, inclusive, tá? Coentro, a erva doce semente, que é diferente da planta, a ação é diferente, tá bem? A galinha como um todo, o corpo todo da galinha. Tanto que antigamente os médicos receitavam muito, né? Canja com urucum, o coloral, para resfriados, exatamente para expectorar, para pôr para fora. Aí, se você coloca e dá uma temperadinha, põe um alho, né? Põe um gengibre, aí melhora mais ainda, né? Um louro, tá? E aí esses alimentos, a goiaba, o inhame,
também vão ajudar, e a pimenta vermelha, tá? Aí é qualquer pimenta vermelha. Pode falar, Maria Ângela. Eu lembro que a mamãe usava a gordura da galinha, Ah, ela fritava a pele da galinha e passava no peito para ajudar a expectorar, usava-se muito isso antigamente. né? Só que quando ela fritava a gordura, ela põe um pouquinho de colorau, ficava vermelha. Exato, e passava no peito e servia como expectorante. Ah, o Pois é, colorau também, o urucum fazia também o trabalho dele, né? o trabalho dele, Com né? certeza. Pode passar, Márcia. Bom, alimentos para baixo e para dentro, né? Favorecem a purgação, ou seja, o purgar é aquilo que tem pus, colocar o pus para fora, tá? Esse tipo de inflamação, de infecção, né? Eliminam o calor, ajudam a urinar, facilitam a digestão, eliminam os acúmulos, revertem as contracorrentes de energia, tranquilizam o espírito e acalmam o vento. Esse reverter é porque, às vezes, você tem uma invasão de vento. Gente, é muito engraçado a gente falar isso, mas às vezes você toma uma rajada de vento, que ela entra pelos seus poros, pelos seus pontinhos de acupuntura, e isso é chamado de invasão de vento pela medicina chinesa. Ele pode ser quente, ele pode ser frio. E o prejuízo que ele vai trazer é de acordo com a sua natureza. Ele vai afetar o movimento energético dentro do corpo. Então, essa contracorrente pode ser um vento perverso desses que entra e promove um movimento contrário. Tá bem? Então, esses, né, os alimentos que nós vamos citar aqui, eles podem ajudar a reverter essa contracorrente de energia, tá? E isso deixa uma intranquilidade no corpo, deixa a mente inquieta, inclusive. De modo geral, mas nem sempre são os ácidos, amargos, salgados, doces, de natureza fresca ou fria, tá? Então, nessa lista aí, ó, olha a quantidade. A hipalface, algas em geral, a amora. Eu estava tomando chá de amora, já parei, porque ele estava puxando para baixo uma energia que eu precisava que subisse, né? Já reverti. Aspargo, a banana, a berinjela, caqui, caranguejo, o siri, cevada, chá verde, cogumelo comum, espinafre, gergelim. Aqui o gergelim é o óleo, tá bom? O gergelim preto tem outro movimento, tá? Marisco de mar e de rio, melancia, nori, polvo, raiz de lótus, sal, tangerina, tofu, tomate, turanja e mais outros alimentos. Se a gente chegar na banca, perguntar, eles vão mostrar para a gente. Pode passar, Márcia. Você quer perguntar, Poliana? Ó, Raquel. Não? Tá. Alimentos que agem só para fora, só jogando energia para fora, tá bom? Fazem suar e reduzem febre. Tabaco, a folha do tabaco, a canela casca e a pimenta vermelha, que fazem jogar essa energia para fora, tá bem? O fumo de rolo, ele é só a folha do fumo, tá bem? Do tabaco, né? Ela é o tabaco folha. Aquele fumo de rolo, ele é feito com a folha do fumo. Ele não tem processamento, igual o cigarro que se fuma, tá bem? Eles colhe, coloca para secar, e depois que está bem seca, ela é enrolada uma na outra e faz aquele rolo de fumo, tá? Então, ele pode ser usado, né? Alimentos que agem só para dentro. Facilitam os movimentos intestinais e reduzem o inchaço abdominal. Às vezes a gente está pondo muita energia para fora, né? Está transpirando demais,
está com diarreia, então eu preciso colocar também essa energia para dentro, tá bom? Algas em geral, caranguejo, o lúpulo, olha aí a cerveja agindo aqui bem, tá vendo? Marisco de mar e de rio e o siri. Tem outros também. Não dá para colocar a lista inteira aqui. Pode falar, Márcia. No caso aí do tabaco, esse fumo de rolo, como que seria o uso? Ó, eu usaria como óleo macerado. Pode ser um chá externamente, mas também você pode. Para os chineses, eles vão usar internamente. Eu aqui, dentro da nossa política de saúde, eu usaria num óleo macerado externamente. Porque deve ser muito agradável, não, né? Não, não é muito cheiroso, mas também não é muito fedido, não. E outra coisa, você não precisa de muito, entendeu? E aí você pode usar, você está puxando para fora, você pode massagear em pé, né? Vai fazer suar. Por exemplo, usa canela. Eu estou achando muito interessante, eu estou tomando chá de canela com cravo e gengibre. À noite, a recomendação aqui do professor foi: você vai fazer o chá, toma e cama, deita. Então, eu tomo chá quente e deito. E é tudo quente: canela, gengibre e cravo. São quentes. À noite que eu esqueço de tomar, eu acordo muitas vezes. À noite que eu tomo, eu acordo muito menos. Entendeu? E quando eu não tomo, eu transpiro muito mais. O calor externo das mantas tentam puxar o frio interno através do suor. Entendeu? Quando eu coloco a canela, o cravo e o gengibre no chá e tomo, já faz esse movimento do calor e de pôr para fora esse calor, mas através da urina. Tá? E ele está movimentando, tanto que meu pulmão melhorou, o muco, aquela tosse que não cessava nunca, já cessou. Né? Pode passar. Alimentos que agem só para cima vão aliviar aí, ó, diarreia, prolapsos do reto e útero, hemorroidas, estômago caído. Isso aqui é muito interessante, essa ação da energia para cima. Aí muita gente pergunta assim, mas como assim você vai fazer um trabalho energético e vai tratar prolapso de reto e útero, que já é uma deficiência fisiológica, assim como o estômago caído? Energeticamente, existe essa possibilidade. Tá bem? Energeticamente, a gente pode mudar o movimento da energia e ele vai voltar, vamos dizer assim, para o seu estado normal. Tá? Temos hortelã, manjericão, a goiaba, fruto e folhas, que é diferente da árvore, da casca. Abóbora d'água, que é diferente da abobrinha, que é aquela abobrinha que muita gente chama de italiana, né? O açúcar branco, diferente do mascavo, amendoim, o arroz branco, a batata inglesa, café, cará, a carpa, a cenoura, a ervilha, o fígado de boi de porco, o gengibre fresco, né? E aqui já não cabe o pó. Lá, naquele anterior, já cabe o pó. Aqui não. Um vinho que tem um movimento ascendente, só fazendo a energia subir. Prolapso de reto e útero fazem com que o órgão caia, mesmo o estômago caído. Então, fazendo esse movimento da energia subir, vai subir novamente. Tá? Alimentos que agem só para baixo vão aliviar vômito, soluço, asma, tosse, alface, banana, broto de bambu, cevada, espinafre, feijão verde, o leite humano, a manga, morango, pepino, rim de porco, trigo, vinagre. Aqui, eu e o meu problema com a energia lá para baixo, né? Comia pepino demais. Era um alimento que eu vou no supermercado e eu comprava pepino.
Então, aqui dentro do sistema, né, para equilibrar os cinco elementos na alimentação, aconselho-se tratar primeiro, né, os sintomas para cima com alimentos que movem a energia para baixo e vice-versa. E os sintomas para fora com alimentos que movem a energia para dentro e vice-versa. Porque aí você vai equilibrando esse movimento energético, tá? Por exemplo, a diarreia que é para baixo, né? O suor excessivo e a ejaculação precoce são todos movimentos para baixo. São para fora, né? Desculpa. A tosse é para cima. A constipação, ela é para dentro. Então, a diarreia, eu vou buscar alimentos que movem a energia para cima. A hortelã, o manjericão e a goiaba são uma ótima dica aqui. A goiaba eu sempre conheci para o alívio da diarreia. A hortelã eu conheci quando eu morei no Nordeste. E lá eles usam um xarope à base de hortelã para tratar giardia, ameba e para controle de diarreia. Tá? E esse é muito eficaz. Se você tiver numa condição de diarreia, faz um chá de hortelã e toma sem açúcar. Vocês vão ver assim como é rápido. Super eficaz, tá? O manjericão eu não experimentei, não, mas adorei a dica, né? E vale a pena experimentar. E ele move a energia para cima. Bem? Bom. Vai. Márcia, esse slide ficou aí sem... Não era para estar aí, não. Esse também mandei aqui. Depois você faz um favor. Esses 2 slides, foi a hora que eu fiz a cópia de um arquivo para o outro, e esses slides entraram aí e eu não percebi. Você apaga eles. Bom, eu trouxe aqui para a gente um mantra, né? Para a gente meditar um pouquinho, né? Fazer aquele exercício de olhos fechados sobre essa questão da alimentação, tá? O Dr. Obama é um gastroenterologista, né, da equipe médica do Grande Coração, é uma equipe médica espiritual que orienta o trabalho desse grupo Anjos de Luz, em Belo Horizonte, o GAL chama Grupo Anjos de Luz, e eu gosto sempre de pegar umas mensagens deles no livro que esse grupo publicou, tá? Para a gente poder refletir um pouquinho sobre a questão energética e esses efeitos sobre nós, e essa reflexão dentro dessa frase já convida a gente. Se eu quero uma saúde plena, né, eu posso vibrar energia de alimentos saudáveis. E é isso o convite. Tá bem? Então, mantras são expressões que conectam, né, a força e o poder curativo das palavras, que vibram em perfeita sintonia com a pura essência divina. Reconhecer nossas limitações e dificuldades abre portas para buscar a expressão que irá curá-las. Eu vou pedir, então, fecha os olhos, faz 3 respirações profundas, que aí eu vou recitar o mantra aqui 3 vezes, para a gente conectar com essa energia do que é um alimento saudável e a resposta dele na nossa saúde. Eu sou a saúde plena. Eu vibro a energia de alimentos saudáveis. Eu sou a saúde plena. Eu vibro a energia de alimentos saudáveis. Eu sou a saúde plena. Eu vibro a energia de alimentos saudáveis. Continue de olhos fechados. Eu vou pedir a cada um que imagine uma mesa à sua frente, uma mesa posta, e veja quais os alimentos que se oferecem para você neste momento.
Agora vamos voltando para aqui agora. Alguém quer partilhar os alimentos? Quer abrir? Eu quero. Coube para mim o pêssego, mamão, caqui, arroz branco e frango. Peito de frango. Ótimo. Pois é, ó, eles já disseram alguma coisa, mas alguém? O meu tinha feijão, feijoada, frango e arroz. Ó, muito bom. Muito bom. Feijão de que cor? Você viu? Que a feijoada é o feijão preto, né? E o outro era o feijão normal, o feijão carioca, que a gente costuma comer. Ótimo. A Eu mim te veio dei um- melancia e cará. Muito bom. Mais alguém? O meu Heloísa só vinha partilhou. mamão e Ah, abacate e inhame com couve, que eu nunca comi. inhame Inhame, com couve, inhame adoro, inhame adoro couve, mas os dois juntos nunca comi, mas eu vi o inhame e a couve e mamão e abacate. ótimo. Depois você faz e veja como você vai se sentir. Pode falar, Vera. Pode Tinha falar. alface, rúcula, tomilho, manga e abacaxi. Ótimo. Muito bom. Mais alguém? A Edilene? Ó, Então, para mim tinha o brócolis, mas assim, de lado já tinha uma sobremesa e fui direto para uma torta de banana. ótimo. Mas tinha mais coisas na mesa. Tinha? Ótimo. Mais alguém? A Elô, o dela, ó, foi cenoura, abacate, banana e melancia. Muito bom. Edilene, mamão, melão, arroz integral, feijão, verduras verdes cozidas e peixe. Ótimo. Viram só como é simples a gente fazer um cardápio? O nosso cardápiozinho. Ô, Rosimete, você quer falar? Pode falar. Na minha mesa tinha mamão, tinha tabule, tinha coalhada, tinha uma carne de porco ainda, tinha quibe, banana. Que ótimo. Você sabe que na minha veio um belo pernil. Eu falei, ai meu Deus, eu deixei de comer carne de porco tem tantos anos. E veio um belo de um pernil para minha mesa. Acho que eu vou ter que dar um jeitinho de comer a energia do porco aí, nem que seja assim um tiquinho, né? Mais alguém? Eliane? Acho que a Eliane já falou. Márcia, passa para a gente para ficar a bibliografia. Gente, amanhã esse vídeo já está lá no canal, tá? Tem que esperar ele processar para depois colocar lá no canal do YouTube, tá? Inclusive, tem esse site que eu coloquei aqui, ó, do Instituto Confúcio, eles têm lá umas boas dicas de dietoterapia chinesa também. Mas o livro da Sônia Rich, o Manual do Herói, ele fala só de comida, tá? A maioria dos livros da Sônia Rich falam de comida, né? Mas relacionado com uma boa saúde, tá? Então, esse livro, para mim, aqui, já dá para fazer uma, vamos dizer assim, uma boa feira, né? E o que nós acabamos de experimentar é uma coisa que a gente pode fazer antes de ir para o supermercado. A hora que for fazer a listinha, você já pode fazer esse convite, pedir, né, aos alimentos que estejam ali na mesa para você, ou se quiser pode copiar o mantra, né, que nós colocamos aqui, fazer uso do mantra para a escolha desses alimentos. Tá bem? Bom, então vou despedir, né, e agradecer a presença de todos. Márcia, pode até encerrar a gravação, por favor? Porque a nossa proposta é 1 hora, passamos um pouquinho de 1 hora.